A geopolítica e as estratégias de perpetuação do poder imperialista. A geopolítica é o campo de estudo dentro da geografia, que é a descrição do espaço, que visa compreender a disputa de poder entre as nações. O imperialismo é uma estratégia política usada desde a antiguidade com o objetivo de conquistar territórios para expansão, e através dessa expansão conquistar não só territórios para poder explorar economicamente, tirando recursos ali, matéria-prima, mas também mão de obra barata, escrava, servil, semi-escrava, infantil, subremunerada, e mão de obra barata, matéria-prima e mercado consumidor para os seus produtos, dominar os povos vencidos e usurpar as riquezas naturais e as tecnologias dos conquistados. O Francis Bacon, que traduzido de forma irônica para o português vira Chico Toicinho, havia dito na transição do século XVI para o século XVII que as três maiores invenções da humanidade haviam sido o papel, e com ele a imprensa, e a bússola e a pólvora. As três grandes invenções. Todas essas invenções eram chinesas, mas que desde o contato com os povos árabes durante e após as cruzadas, a guerra entre os cristãos e os muçulmanos na disputa pela Terra Santa, e também após as viagens de Marco Polo, aventureiro italiano, à China na Idade Média, eles passaram a ser objetos de uso cada vez mais generalizado na Europa. E ficou parecendo que tinham sido os europeus que não inventaram, mas passaram a usar isso para dominar, para conquistar o papel e a imprensa através da escrita e dominação ideológica. A bússola nas grandes navegações foi fundamental, e a pólvora para poder vencer e conquistar primeiro os povos ameríndios, depois os povos africanos, depois os povos asiáticos. O papel e a imprensa foram importantes na propagação das ideias, no progresso da democratização das informações, do conhecimento, que permitiu a explosão cultural, que culminou com a Revolução Científica do século XVII, depois o Iluminismo do século XVIII, onde a astronomia, a física e as ciências da natureza foram conquistando a sua autonomia frente à filosofia. Então, o conhecimento produzido, impresso em papéis, após o aprimoramento da imprensa com Gutenberg, permitiu à Europa construir uma vantagem considerável e ajudou em seu pioneirismo na introdução das máquinas no processo produtivo, com a Revolução Industrial desenvolvida na Inglaterra e depois expandida, depois se expandiu por toda a Europa. A bússola contribuiu de forma exponencial nas grandes navegações, ajudando os europeus a encontrar novas rotas marítimas para o Oriente, a descobrir novos continentes, como a América, de onde eles poderiam extrair riquezas e recursos naturais para sustentar a opulência das cortes, as mesas fartas dos nobres e a produção das fábricas recém-criadas após a Revolução Industrial. A pólvora foi importante como instrumento bélico, que garantiu enorme vantagem para os europeus nas lutas e guerras contra os povos dos lugares há pouco descobertos e depois conquistados a ferro e fogo. Desde então, esses três instrumentos só foram aprimorados, garantindo o predomínio europeu sobre o globo até a Primeira Guerra Mundial, quando aquele que outrora era dominado, os Estados Unidos, que era uma colônia, se torna independente e supera os colonizadores. Quando a Europa, esfacelada por suas disputas egoístas e avarentas internas, cedeu espaço para os Estados Unidos, que foi um sucessor com mérito de todo o aparato científico, estratégico e tecnológico usado pelos europeus durante séculos. Hoje, os Estados Unidos da América atuam de forma imperialista na geopolítica mundial, usando os três instrumentos aprimorados ao longo de 5 séculos de estudos científicos. O papel e a imprensa transformaram-se na grande mídia, e depois da grande mídia agora na rede internacional de computadores, através da internet, das redes sociais, todos esses dados que a gente compartilha aí, tudo isso aí está sob controle deles, A NSA mostrou lá que eles controlam tudo que a gente faz, todas as comunicações que a gente estabelece por esses meios eletrônicos aí no mundo virtual. Conglomerados de informação controlados aí pelo dinheiro publicitário das grandes multinacionais, já não mais, a maior parte delas sediadas na terra do tio Sam. Agora são outros meios. Tais meios de comunicação se tornaram estratégicos na disputa pela conquista, a internet principalmente, manutenção do poder, pois a história mostra o papel fundamental de formador da opinião pública por parte de tais veículos. A grande mídia mundial é composta por algumas centenas de famílias que controlam as pautas informacionais, mas já não controlam mais ideologicamente. Antigamente, regionações sempre defendendo os interesses dos seus financiadores, os detentores do capital econômico, hoje já não mais com a internet. Mas quem controla a internet controla atualmente a nossa vida. No Brasil foi claro a intervenção norte-americana na imprensa brasileira durante a era Vargas por conta da sua campanha O Petróleo é Nosso, quando da criação da Petrobras, para tentar desestabilizar o nosso governo e tentar a privatização do nosso ouro negro recém-descoberto. A desculpa foi de sempre, o governo Vargas estava atolado na corrupção. Com o suicídio de Vargas, o plano dos golpistas deu com os burros na água, uma vez que a opinião pública abraçou os ideais varguistas e foi contra qualquer projeto entreguista naquela época. Uma nova tentativa foi empreendida durante o governo do João Goulart, levando ao golpe militar de 1964.
Mais uma vez, a imprensa, a grande mídia naquela época, os norte-americanos interferiram nos rumos políticos do país sob a desculpa de livrar o país da corrupção e do comunismo. Qualquer semelhança aí com 1964 não é mera coincidência, né? Em 1994, a FHC, o suposto criador do Plano Real, o verdadeiro fundador foi o economista Rubens Recupero, mas o crédito do plano foi por Fernando, com o propósito de ser usado na campanha eleitoral para a qual ele era então candidato. Foi até os Estados Unidos naquela época e prometeu entregar os nossos recursos e riquezas, privatizar, naturais, caso tivesse o apoio para a estabilização da moeda através do FMI. O objetivo é de ganhar as eleições com um tal trunfo. Depois do país passar anos convivendo aí com uma inflação galopante, desde a ditadura militar, com problemas econômicos de inflação galopante descontrolada que arruinava a nossa economia. Apoio do ZEL e FMI cumpridos, moeda estável, chegou a hora de FHC cumprir a parte dele no contrato, que foi as privatizações. Teve nisso então uma série de privatizações, mas que não liberalizou o mercado, que entregou as estatais brasileiras nas mãos de alguns amigos de FHC e empresas internacionais. Setores de serviços, energia, recursos e riquezas naturais. A telefonia, na época das estatais, de fato era extremamente precária as comunicações, mas as privatizações ainda não nos fizeram sair da lista das piores telefonias do mundo, em qualidade de serviço. Qualidade e preço, mais caro também. Temos os mais caros serviços telefônicos do planeta. Energia elétrica, Vale, e uma tentativa frustrada com a Petrobras, que quase virou Petrobras. Foram os ramos estratégicos aí da economia entregue aos poderes do grande capital. Só não virou Petrobras porque não tinha descoberto ainda. Então não foi interessante privatizar naquela época, ninguém quis comprar. Não tinha descoberto ainda o pré-sal. Então, entrega aos poderes do grande capital com a desculpa de acabar com a corrupção nas empresas públicas, além de torná-las mais efetivas e eficientes. A eficiência da Vale nós vimos no recente desastre mariano, o maior desastre ambiental da nossa história, depois Brumadinho também. Isso foi privatizado, e a eficácia das privatizações também no ramo da energia elétrica ficou confirmado com o apagão de 2002 e mais recentemente o apagão no Amapá, de 2002 tirou 2% do crescimento do nosso PIB naquele ano. O FHC poderia até ter eleito o Serra. O FHC precarizou de tal forma a Petrobras como uma plataforma marítima de extração de petróleo, que era a especialidade tecnológica de nossa maior empresa, uma vez que o Brasil detém a melhor tecnologia de extração de petróleo em águas profundas no mundo. A P36 desabou e com ela quase que toda a empresa junto naquela época. Tudo isso com um amplo acobertamento da mídia, que jamais esteve interessada em seu quarto poder em prol do povo, mas sempre foi muito clara ao defender os interesses dos seus mantenedores, o grande capital e as grandes potências, os Estados Unidos da América em especial. De 2000 para cá, governos de esquerda ascenderam ao poder na América Latina e em outras diversas partes do globo, que outrora eram cãezinhos adestrados do tio Sam, cansados do eterno arroxo fiscal, das políticas de saneamento fiscal do FMI, que estão sendo aplicadas agora com Bolsonaro, com Temer, e agora com Bolsonaro, com Paulo Guedes. Só estão agravando a nossa eterna crise de nação já empobrecida. O gasolina, olha aí os preços das coisas como é que estão. A inflação, voltando aí. Tais governos conseguiram reverter a histórica dependência em relação às grandes potências e começaram a ousar, como os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, esboçaram inclusive aí a criação de um banco que objetivava rivalizar com a FMI, emprestando dinheiro para os países pobres sem, em troca, exigir arroxo fiscal e entrega do patrimônio natural, cultural e humano. De repente, não menos que de repente, o motor da economia de tais países, os recursos naturais, que na lógica de mercado capitalista deveriam ser os produtos mais valiosos, dada a sua escassez e reprodutibilidade, mas não, e são os que mais oscilam, não dá para entender, porque a demanda só aumenta, na verdade era para ficar cada vez mais caro, não, de vez em quando eles caem, igual caiu recentemente, o barril de petróleo chegou a $30, então, e depois ele varia tanto que vai de 30, já foi para 30 até 150, quase $200 o barril de petróleo. Caíram vertiginosamente, estranhamente, depois de uma grave crise financeira que castigaram as grandes economias por conta de estripulias cometidas nos mercados financeiros de 2008, por parte de bancos criminosos. Os Estados nacionais, com seus bancos centrais, intervieram na economia, injetando trilhões de dólares para salvar os bandidos que operavam criminosamente nas bolsas de valores. Tal socorro provocou um rombo nas contas públicas de tais países. Rombo que precisa ser coberto por uma expansão dos negócios, com ampliação aí de influência política e econômica em regiões prósperas e entes subservientes aos seus mandos e desmandos. Só assim para as contas das grandes potências fechar,
Daí usaram a mídia para insuflar a opinião pública contra tais governos, na esperança de que os governantes entreguistas assumam o poder e deem de bandeja aquilo que será a salvação da lavoura. A bússola, como instrumento de orientação, foi aprimorada e hoje há as telecomunicações, que além de posicionar com exatidão, o GPS é a maior expressão disso, garante uma comunicação rápida e eficaz, praticamente simultânea. Os Estados Unidos da América hoje controlam o maior número de satélites de comunicação do mundo e todas as informações que fazemos circular na internet passam antes pelos satélites norte-americanos aí e os órgãos de segurança estratégicos do Tio Sam. Isso quer dizer que não damos um passo sem que os Estados Unidos da América saibam. Tivemos a oportunidade de ter nossa própria base de lançamento espacial com vista a um projeto autônomo de telecomunicação. Recentemente a gente lançou um satélite agora no governo Bolsonaro. Mas a FHC naquela época abortou após um estranho acidente e entregou nossa comunicação aos satélites norte-americanos. Recentemente o Edward Snowden, ex-NSA, da Agência de Segurança Norte-Americana, revelou que a presidência brasileira vinha sendo monitorada desde a descoberta do pré-sal, a maior descoberta de petróleo dos últimos 40 anos no mundo. O petróleo é um recurso fundamental para todas as economias do mundo atualmente, uma vez que move 95% dos meios de transporte existentes, além de ser a base química de uma ampla gama de produtos aí que usamos diariamente, desde um botão de camiseta, esse aqui é feito de petróleo, até coisas de sapato, o mais famoso é o plástico, os botões de camisa, a sola de sapato, tudo isso tem como fonte o petróleo. Dilma Rousseff foi espionada e os documentos do Wikileaks revelavam que José Serra havia negociado com os norte-americanos a entrega do pré-sal para Chevron, que é uma petrolífera estadunidense. Inclusive, eles que controlam, a produção deles é caríssima, e por isso que eles jogam preço, num valor que seja lucrativo para eles. E o Brasil, com o pré-sal, um petróleo barato, e consegue produzir um sobrelucro, caso vença essa disputa presidencial em 2010, além do William Vac, da Globo, ser uma espécie de informante de política e economia brasileira para os órgãos dos Estados Unidos da América. Políticos de oposição, funcionários da grande mídia, conspirando contra a pátria também. Depois da Primavera Árabe, em 2011, protestos políticos começaram a pipocar no globo todo, usando as redes sociais, ironicamente todas elas sediadas nos Estados Unidos, inclusive a maior delas, o Facebook, o Instagram. Foi uma estratégia sagaz para tirar o até então maior site de relacionamento do mundo, o Orkut, do topo, contando aí com propaganda hollywoodiana e tudo mais que tinha direito. Aí foi substituído pelo Facebook, O Orkut era o maior até então, como meio de comunicação para combinar protestos, e nem é preciso dizer que tais informações passaram primeiro pelos supercomputadores do Tio Sam. Inclusive os protestos de 2013 foram avisados aqui pelo Putin, não só os Estados Unidos sabem, mas outros países também conseguem reconhecer essas tecnologias aí e ter essas informações de forma privilegiada. A inteligência norte-americana encontrou a oportunidade perfeita para monitorar, controlar e investigar movimentos no mundo todo, contando aí com seu poder econômico, capaz de comprar aí as mídias nacionais, além de espionar os movimentos e as informações circulantes em países que eles enxergam aí alguma viabilidade de ganhos financeiros e econômicos. Com a imprensa e seus satélites de prontidão para propagar, localizar e interceptar informações, os Estados Unidos da América investiu sobre matriz energética e a pólvora do século XXI. Energia e soberania nuclear, que pode ser usada para fins bélicos também, mas que, assim como o petróleo, também possui inúmeras aplicabilidades. E aí veio a Lava Jato, atacou o carro-chefe da nossa economia, a Petrobras, que desde a descoberta do pré-sal vinha sendo responsável de 1 a 2% do crescimento do PIB anualmente, não só por conta da própria Petrobras, mas de todas as empreiteiras que estavam no entorno ali e que faziam obras com a Petrobras, e que também elas atuavam em outros setores da economia, produzindo, ajudando no crescimento econômico do nosso país, gerando empregos diretos e indiretos, Então, de 1 a 2%. E aí começou a cair o PIB, Além de avançar sobre a tecnologia também nuclear brasileira, eles foram até para cima da energia nuclear produzida pelo Exército, pedindo aí um salto qualitativo sem precedentes para a ciência nacional, deixando-nos reféns aí da tecnologia caríssima que a gente importa. E aí entra a lógica obscura do capital, Como um recurso escasso e irreprodutível, como as commodities, vale menos que produtos de tecnologia que são abundantes e passíveis de reprodutibilidade, bastando que se tenha uma mão de obra qualificada ou contingente que possa vir a se qualificar e transformá-la produzindo. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hasta la vista, babies, e até a próxima.